Vamos lá, pessoal. Vamos então começar a revisão da semana 2, ainda tratando sobre o tema de sequências. Então, vamos lá. As sequências elas podem ser crescentes e limitadas, superior ou inferiormente. E se uma sequência numérica é crescente e limitada superiormente, então ela é convergente. Então, vamos dizer assim, pegando esse exemplo aqui de baixo, do número π, a gente tem aqui que o π é um valor máximo que a série vai chegar, mas a série sempre vai aumentando, mas ela nunca vai passar desse valor aqui. E é mais ou menos essa a ideia de ela ser crescente e limitada superiormente. Aqui seria uma outra forma de representar essa ideia. Então a gente pode ver aqui que o valor ela está setado aqui, vamos dizer, em 3, né? E você vai aumentando, 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 mas ele nunca vai passar desse teto aqui. O mesmo aconteceria se ela fosse limitada inferiormente. Ela apareceria que essa reta aqui, em vez de estar ali, ela poderia estar aqui assim embaixo. E os seus valores, eles iriam diminuindo, diminuindo, mas eles nunca passariam do valor da reta aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem um valor que está sempre aumentando, né? Que seria o limite superior aqui. Que é o superior. E aqui seria limitada inferiormente. Por quê? Porque aqui ela está aumentando 0,9, 0,99, 0,999. E aí esse valor aqui ele vai continuar aumentando, sempre com 9 aqui, então ele vai ser limitado superiormente em 1. E aqui ele é inferiormente, porque você está toda hora diminuindo, conforme vai aumentando aqui os zeros à esquerda, né? Então, 1,1, 1,01, 1,001, o número está sempre diminuindo em relação a esse primeiro aqui. E então, esse valor converte para 1 inferiormente. Aqui agora, a gente tem aqui que uma série ela é convergente. Uma série convergente é uma soma de infinitas parcelas que tem um valor finito. Aí aqui tem a questão da teoria de como a gente define isso, né? Mas eu vou tratar mais da parte mais prática, que são os exercícios. A parte da teoria, eu espero que vocês assistam as aulas do professor Possani lá no AVA. Então, aqui, vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, o critério do termo geral. Então, se a gente tem uma somatória de 1 até infinito, de um termo a n, essa série vai ser convergente se esse limite com n tendendo a infinito aqui for igual a zero. Então, o que seria um jeito mais visual de vocês pensarem sobre isso? Seria que vocês têm uma somatória do n aqui que está tendendo a infinito e do n tendendo a infinito menos o último termo. E aí, esse termo aqui vai tender a L. Esse termo aqui tende a L. E esse último termo aqui também vai tender a L, porque ele está só perdendo o último termo, mas as duas séries estão tendendo a L. E a hora que você faz essa diferença aqui, esse valor dá igual a zero. Por isso ela é convergente. E aí uma consequência importante disso é que se a gente tem que esse limite que não for diferente de zero, então essa mesma somatória aqui vai ser divergente. Então aqui tem um pequeno exemplo para vocês verem como é que a gente poderia estar tratando isso. A gente tem aqui somatória de 1 até infinito de 2n, 5n mais 1. Da parte 1 dessa live a gente tem aqui que a gente usualmente pega os termos com maior expoente aqui no n. Então, a gente vai considerar só o 2n dividido por 5n.
E isso vai ser divergente. E por quê? Quando a gente faz isso daqui, a gente tem, na verdade, aqui, isso daqui seria a mesma coisa que a gente escrever 2n sobre 5n. Aí a gente cancela esses n's aqui, fica 2/5, que é esse resultado que a gente tem aqui. E isso é diferente de zero. Então, ela seria divergente. E essa é uma condição necessária. Muitas vezes a gente usa ela na negativa. E aí a pergunta que a gente normalmente faz é: mas só essa condição é suficiente para ela ser convergente ou divergente? E a resposta é que não. Porque se o nosso AN tende a zero, a gente não pode afirmar com certeza que isso daqui vai ser convergente. Nesse caso aqui de uma série harmônica, ela tende a zero. Aqui, se a gente olhar só o N tendendo a infinito. Mas, na verdade, ela é divergente. E aí o professor Possani explicou muito bem esse exemplo aqui da série harmônica lá no vídeo dele. Como que funciona. Mas, basicamente, o que acontece? Você tem aqui, o primeiro termo é 1, aí o segundo termo é meio. Se você somar esses dois pontos aqui, ele vai tender a meio. E aí, esses 4 termos aqui, desculpa que não são pontos, são termos, né? Aqui a gente tem esses 4 termos tendendo também a meio. Aí, esses outros termos todos aqui, quando a gente soma, eles tendem a meio. Então, a gente não pode dizer que isso vai ser igual a zero. Então, vamos fazer um resumo para facilitar a vida de vocês aqui. Se a gente tem a somatória de n igual a 1 até infinito, de AN, ele vai convergir se esse limite for igual a zero. Se o limite for diferente de zero, a gente não pode dizer... Desculpa. A gente sabe que ela diverge. Mas se o limite for igual a zero, e não a somatória dele lá, a gente não pode concluir nada. Porque ela pode ser convergente ou divergente. Aí ele dava uns exemplos de teorema aqui, dizendo que a gente pode usar as propriedades operatórias básicas, como a soma, produto, quociente, etc., tudo na resolução das séries aqui, né? E aí, então, aqui a gente tem um exemplo, que é do limite de n tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a 5. Isso daqui é igual a 1. E por que é igual a 1? Isso daqui a gente tem 1 mais 1 sobre n elevado a 5. É a mesma coisa que a gente multiplicar 1 sobre n 5 vezes. Né? Mas o n aqui, ele está tendendo a infinito. Então, essa parte aqui da equação, de todas elas, vai ser igual a zero. Né? Porque 1 dividido por infinito vai tender a zero. Aqui também, e todos os termos, né? E aí, o que acontece? Vai sobrar uma multiplicação de fatores 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, vai ser igual a 1, que é o resultado aqui do limite que está dando. Nesse outro caso aqui, a gente sabe que esse limite aqui é igual a I. O professor Possani faz esse exemplo nas aulas dele lá, de como faz para chegar nesse valor I aqui. Aí aqui eles davam alguns exemplos de aplicações das sequências utilizando esse número I aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tinha um limite de n tendendo ao infinito, de n sobre n mais 1 elevado a n. E isso daqui é igual a 1 sobre e. Porque é o inverso do valor do e, que era o que ele mostrou aqui.
que era o n mais 1 sobre o n elevado a n. E aqui, no caso, resolvendo esse outro limite aqui, a gente chegava que o e estava elevado à terceira potência. Agora falando um pouco sobre as séries numéricas. A gente tem que as séries numéricas, elas são uma soma infinita, convergente, e onde esse convergente é um limite finito nos reais. A gente tem uma definição aqui, que é que a gente tem aqui a somatória de n termos, que também pode ser escrita dessa forma aqui, de 1 igual a 1, indo para até o número n, dos aí termos dessa somatória. Que aí seria A1 mais A2, mais, até chegar no AN, que é o último termo aqui da somatória. E aí, se esse AN, a gente tem que esse N pertence aos números naturais, a gente pode dizer que essa somatória aqui, ela converge para um valor L. E esse L tem que estar dentro dos reais. Então, a gente pode escrever isso desta forma aqui. Se a gente não tiver como escrever dessa forma aqui, que seria o caso contrário, a gente diz que a série, então, é divergente. A gente pode fazer essa somatória aqui dos n termos de uma PG, que a gente escreve desta forma aqui. Esse aqui é a razão da PG. E ele tem que atender esse requisito aqui, que o módulo dele tem que ser menor do que 1, para a gente não zerar esse denominador aqui. Ou então a gente pode utilizar a fórmula da somatória indo para infinito, que vai ser igual a isso daqui, que é rearranjando isso daqui para n igual a infinito. Vejamos. Aí aqui temos um exemplo que o professor passou em aula. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque eu acredito que seja melhor que vocês assistam a aula dele do que até eu estar explicando isso tão passo a passo de novo. Vai ser só mais uma repetição do que vocês já viram no AVA de vocês. Mas aqui uma coisa que eu gostaria de frisar é a condição necessária para que a série convirja. Então, a gente tem esse teorema aqui, que diz que a somatória do i igual a 1 até infinito dos aí termos, ela converge se o A1, que é o primeiro termo, ele tender a zero. E aqui a gente tem a demonstração de como que isso ocorre. É semelhante ao que eu já tinha explicado para vocês no vídeo anterior, ou acho que era nesse vídeo aqui mesmo, que a gente tem o último termo e o penúltimo termo, e ambos estão tendendo para o mesmo valor. Quando o n tende a infinito, então a gente tem que o limite é L do primeiro aqui. Isso daqui tende a L, e isso daqui também tende a L. E aí, quando a gente faz essa subtração aqui, a gente tem que o L é igual a zero. Nós temos o critério da comparação, que foi mais bem explicado depois no vídeo da live 3, que a gente tratou só sobre os critérios. E a gente tem aqui a demonstração dele também. Mas uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês aqui, dessa história toda aqui que o professor explicou para vocês, é que se a gente tem essa somatória aqui, como exemplo, e a gente substituir esse valor de n igual a 1 aqui, a gente vai tendo esses resultados aqui. 1 sobre 3, 1 sobre 5, 1 sobre 9. Isso daqui parece muito com essa outra...
Aqui é o termo geral daqui também, tá? É a mesma coisa. Eu só copiei aqui para facilitar a visualização para vocês. Este termo geral é muito parecido com este daqui. E aí, a ideia que seria mais interessante de vocês pegarem aqui é que ela é muito parecida com essa daqui, exceto por essa pequena que ele chama de perturbação, que é esse somando mais um aqui no denominador. Então, se a gente sabe que essa primeira série aqui, ela converge, porque ela é uma PG de Q igual a meio, então a outra série, que ele chama de uma série perturbada, por causa desse outro termo aqui, ela também vai convergir. E aí ele explica na aula dele exatamente o passo a passo de como faz para a gente ter essa conversão aqui. Mas eu acho que é um dado importante de vocês estarem prestando atenção. Então, partindo aqui logo para os exercícios, a gente tem aqui, no exercício 1, para decidir se as sequências são convergentes ou divergentes. Então, a primeira coisa que eu normalmente faço é copiar aqui o primeiro termo aqui, os dados que ele me dá. Então, se a gente começa a substituir os valores de n, desculpa, a sequência com n igual a 1 vai resultar num valor 2. Por que que n igual a 1 aqui vai dar que é menos 1? A gente vai ter então aqui 2 mais menos 1, fica 2 menos 1, né, no caso, que é igual a 1 vezes o 2 que já estava aqui fora, vai ser igual a 2. Aqui, o valor da nossa sequência. Aí a gente vai substituindo os outros valores, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, e vai obtendo os valores dos termos da nossa nova sequência. E aí a gente percebe que essa sequência aqui, ela fica oscilando entre 2 e 6. 2 e 6. Então, por ela ser uma sequência oscilante, do jeito que a gente tinha comentado na primeira parte dessa live aqui, ela é, então, divergente. Aqui agora no exercício B, a gente continua com a mesma pergunta, né? Se ela converge ou diverge. A primeira coisa que eu fiz aqui, então, a gente tem esse termo aqui, menos meio elevado a n. E esse termo aqui, ele tende a zero. Porque o n vai tendendo... Isso daqui vai ser 0,5, né? O resultado disso aqui. Só que ele está sendo multiplicado n vezes. Então, imagina aqui que vocês vão ter 0,5 vezes 0,5. Se a gente parasse só aqui, a gente teria 0,25, né? Já é um valor menor do que o primeiro termo. E se a gente fizer isso tendendo a infinito, esse número vai ficar cada vez menor. Por isso a gente fala que ele vai chegar aqui em uma hora que ele vai chegar em zero, né? Então esse termo aqui tende a zero. Se esse termo tende a zero, a gente tem aqui, rearranjando aqui, menos 1, a gente mantém, mais 3 elevado a menos 1, menos meio elevado a n. Esse termo aqui tende a zero. Então, tudo isso daqui vai tender a zero, porque 3 vezes 0 vai ser igual a zero também. Então, tudo isso daqui vai tender a só essa primeira parte aqui do termo geral, que é o menos 1. Então, esse termo aqui vai tender a menos 1. E, portanto, ele é convergente, porque ele tende a um número. Aqui, uma outra forma de explicar essa questão aqui do tende a zero é que se a gente fizesse aqui meio vezes meio vezes meio vezes meio infinitas vezes, a gente teria que 1 dividido por infinito, que no fim das contas seria igual a zero. Seria uma outra forma de vocês estarem vendo que isso daqui vai tender a zero, tá? A questão C. A gente vai fazer o limite, né, de novo disso aqui. E a gente tem aqui 1 dividido por n. O n está tendendo a infinito. Então,
esse termo aqui de baixo, ele vai tender a zero, porque 1 dividido por infinito vai dar zero. Então, na verdade, a gente tem que isso daqui é π sobre 2, certo? Lembrando que o n é maior ou igual a 1 aqui, né? No caso, a gente vai ter aqui, então, menos 1 elevado a n, copia a primeira parte aqui, né? Vezes cosseno de π sobre 2. Só que cosseno de π sobre 2, olhando aqui nesse círculo aqui do seno cosseno, a gente vai ter, então, que ele tende a zero. E aí, não importa, ó, se vai ser mais 1 ou menos 1 aqui, dependendo do valor de n, a gente vai ter que esse termo geral ele vai tender a zero. E como ele tende a zero, ele vai ser convergente. O exercício 2 é para calcular o limite que ele passa aqui, né? Então vamos lá. A gente tem 3 seno de n, dividido por n à quarta, mais 2. Seno de a função seno, né, ela é uma função limitada. E a gente sabe que o seno de n ele vai ter que estar entre menos 1 e 1. E aí, então, a gente tira essa parte fora aqui para calcular o limite. E a gente sobra o que aqui para a gente calcular? Limite de 3 dividido por n elevado à quarta mais 2. Assim como nos outros exercícios, a gente vai ter que o n à quarta é mais importante do que outros termos. Então, a gente vai ter aqui 3 dividido por n à quarta, que seria, com o n tendendo a infinito, vai ser infinito. Então, vai dar o limite igual a zero. E aí, a gente sabendo que essa função é limitada aqui, que ela não vai ir para o infinito, nem nada assim, a gente e vai estar um limite zero vezes uma função limitada, e isso vai dar zero para a gente. No exercício B aqui, a primeira coisa é transformar esse limite aqui numa função f de x, que vai ficar a mesma coisa aqui visualmente falando até, mas tem toda a parte matemática por trás disso. Mas a gente sabe que a função f de x ela é contínua, né? Então a gente trabalha sempre com ela. O que a gente faz aqui depois? Eu rearranjei essa primeira parte aqui, que ela estava só no numerador, e eu coloquei bonitinho aqui o 3x dividido por x mais 1. E aí eu chamei isso de parte 1, aqui. E a outra parte, que é o seno de 1 sobre x dividido por 1 sobre x quadrado, eu chamei de parte 2. Eu rearranjei, na verdade, né? E... como fala? Eu chamei de 2. Aqui, o que acontece? Eu tirei esse 1 dividido por x aqui, que estava multiplicado ao quadrado. Eu mantive um aqui embaixo. E o outro x que estava aqui embaixo, eu passei ele para cima aqui multiplicando. E por que eu fiz isso? Bom, já explico aqui quando a gente for ver a parte 2. Bom, então a gente calcula o limite dessa primeira parte, que fica limite de 3x dividido por x mais 1. Eu tirei o x aqui em evidência. Então, sobrou aqui o 3. Aqui, tirando o x em evidência, fica um 1. E esse 1 aqui ficou 1 sobre x, que é a mesma coisa que eu dividi a parte de cima e a parte de baixo por x. Esse tirar em evidência aqui, né? Aí esse x com esse x aqui de cima, o de cima com o de baixo vai cortar. E aqui em cima eu vou ter... aqui em cima, desculpa, aqui embaixo no denominador vai sobrar o quê? 1 sobre x. E isso daqui vai tender a zero porque o meu x está tendendo a infinito. Então, na verdade, o que me sobra é 3 sobre 1, que é igual a 3. Então, o limite dessa primeira parte aqui, a parte 1, é 3.
Aí agora a gente vai calcular aqui o limite da parte 2. Então, eu copiei aquela parte aqui, que é o seno de 1 sobre x, dividido por 1 sobre x. Se a gente fizer uma troca de variáveis aqui, fazendo com que 1 sobre x seja igual a y, então a gente tem limite de seno de y sobre y, e a gente sabe, por resoluções anteriores, feitas inclusive pelo professor Possani, que a gente chega num limite igual a 1 aqui. Então, a gente tem lembrando que a gente pode fazer aquelas propriedades todas de multiplicação, soma, de limite e tudo mais, que o limite dessas duas partes é a multiplicação do limite 1 pelo limite 2. Então, 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, o limite dessa letra B aqui vai ser igual a 3. O exercício 3, a gente precisa decidir se essas séries são convergentes. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi puxar esse n em evidência aqui, nessa somatória. Então, já cancela aqui, que nem a gente fez no último exercício. A gente cancelou aqui esses dois n's aqui em evidência, que a gente dividiu aqui como se fosse por n, e dividir aqui toda essa parte aqui do denominador por n também, né, para tirar esse n em evidência. Então, aqui a gente tirou esse 3n dividido por n, ficou 3, e 2 dividido por n, 2 sobre n. Mas a gente tem que o n está tendendo ao infinito na hora de calcular os limites, né? Então, essa parte aqui do denominador vai tender a zero, né? Então, sobra, na verdade, 6 sobre 3, que é igual a 2. E aí, então, essa série ela é divergente, porque o termo geral não tende a zero. O termo geral vai ficar entre menos 2 e 2. Aqui na letra B, é o mesmo princípio que a gente vai utilizar. Então, aqui eu só separei tudo que tinha termo elevado a n e o que não tinha, para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, a gente tem aqui esse 5, tá aqui. E esse 7 elevado a n mais 1, eu destrinchei ele aqui. Então, fica 7 elevado a n, e o mais 1, então, é como se tivesse aqui 1 vezes 7. Então, 5 sétimos aqui, certo? Daí, então, o que me sobra? 3 elevado a n, dividido por 7 elevado a n. Eu já deixei eles aqui entre parênteses reescrito. Mas a gente tem aqui que esse n tende a infinito, e então esse termo aqui vai uma razão, né, de igual a 3 sétimos, e isso daqui é menor do que 1, essa razão. E como a razão é menor do que 1, a gente tem que essa PG aqui, ela é convergente. Na letra C, a gente tem 3 sobre 7n. Aí, então, aqui a gente separa essa parte do 3 sétimos, vezes 1 sobre n. É a mesma coisa do que essa primeira parte aqui. E isso tudo aqui é o nosso AN, né? Só que a gente precisa lembrar que esse 1 sobre n aqui, que a gente tem aqui, ele é uma série harmônica. Então, o nosso termo geral, que é o AN, né, que é tudo isso daqui, ele é um múltiplo da série harmônica. E a série harmônica, ela é divergente. Então, por causa disso, a nossa série aqui também vai ser divergente. No exercício 4, é pedido para a gente calcular o valor dessa somatória aqui. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente abre alguns termos dela para ver onde que essa série vai levar a gente, tá?
Então, a gente tem aqui, se a gente fizer aqui o primeiro termo da somatória é n igual a 2. Então, a gente substitui 2 aqui no termo geral para ver que valor que a gente vai chegar. Então, é 4 dividido por 2 mais 3, que é 5. Então, 4 sobre 5, menos 4 dividido por 2 mais 4, que é 6, menos 4 sextos. Aí a gente pega e substitui o próximo valor de n, que é n igual a 3. Então, aqui a gente fez o n igual a 2, certo? Aí, para n igual a 3, a gente vai chegar que é 4 sextos menos 4 sétimos. Mas se a gente reparar bem, a gente tinha aqui 4 quintos menos 4 sextos, mais 4 sextos, mais com menos, aqui vai dar menos 4 sétimos, né? Então, a gente pode ver que a gente pode cancelar esses termos aqui do meio. Eu vou fazer. Então, esse 4 sextos, menos 4 sextos que está aqui, a gente cancela com esse mais 4 sextos aqui do próximo termo. E aí, o próximo termo aqui vai ter esse 4 sétimos aqui para a gente cancelar. A gente vai cancelar ele com o do próximo termo. Quando a gente chegar no termo n, ou no termo infinito lá, a gente vai ter essa própria somatória aqui, vai ser o nosso último termo, né? E esse termo aqui, ele vai estar cancelado com o do penúltimo termo daqui. Então, na verdade, vai sobrar para a gente só essa parte aqui e esse primeiro termo. São os dois únicos termos que vão sobrar. Então, reescrevendo aqui só para ficar mais limpo, a gente tem 4 quintos, que é o primeiro termo, menos o nosso último termo aqui, que é 4 sobre n mais 4. 4 quintos é um número, não tem o que fazer com ele. Mas daí, então, a gente tem aqui esse 4 sobre n mais 4. O n está tendendo a infinito. Mais 4. 4 é totalmente dispensável nessa análise aqui do denominador. Então, isso daqui vai estar 4 sobre infinito, na verdade. Né? Isso daqui é como se fosse 4 sobre infinito. E então, isso daqui vai dar zero. Está tendendo a zero aqui, que é o que eu já escrevi aqui. E aí, o que sobrou aqui, na verdade? Esse 4 quintos aqui. A nossa série aqui está tendendo a 4 quintos. Tá? E aí, os lembretes que eram daquela semana de vocês, que vocês estavam em abertos com a semana 3 e 4. Espero que vocês já tenham feito agora. Quem estiver assistindo essa semana já o vídeo, a nossa próxima live vai ser na quarta-feira. Ela vai ter duração de 2 horas, com início às 19 horas e término às 21 horas, que é o horário que a gente normalmente termina as lives, né? Vai ser uma live de revisão. Então, eu espero que vocês tragam as dúvidas de vocês para a gente discutir algum exemplo. Vou trazer alguns exemplos também para vocês, para a gente estar discutindo. Mas eu espero que vocês tragam as dúvidas de vocês para a gente tentar trabalhar em cima delas, tá? Muito obrigada.